Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho de João. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Para compreendermos a alegoria apresentada por Jesus, precisamos nos situar. Próbata se refere a qualquer animal de 4 patas, mas a criação de ovelhas era a mais comum entre os judeus. Hoje o consumo de carne se tornou uma indústria e os animais são tratados como produtos. Um pastor de ovelhas no tempo de Jesus cuidava dos seus animais pessoalmente, conhecia suas ovelhas uma por uma, algumas delas tinham nomes e elas seguiam o pastor docilmente. Era o pastor que as guiava até os melhores pastos, e onde houvesse água, elas reconheciam o pastor pela sua voz, assim como um cão conhece a voz do seu dono. Numa região onde não havia abundância nem de pasto, nem de água, era comum que os pastores conduzissem os seus rebanhos até lugares distantes e permanecessem algum tempo nessas regiões, reunindo os seus rebanhos à noite no mesmo curral para facilitar a guarda. Então havia um porteiro, um homem responsável por manter guarda durante a noite. Ao amanhecer, os pastores chamavam as suas ovelhas e elas os seguiam imediatamente. Reconheciam a voz do seu pastor e o seguiam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No versículo 7 nós temos o terceiro eu sou de Jesus. Vimos anteriormente que Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Agora diz: eu sou a porta das ovelhas. No versículo 11 dirá o quarto eu sou o bom pastor. Jesus continua a sua alegoria, na qual nós encontramos importantes simbolismos que iremos analisar a seguir. Jesus nos falava através de símbolos. A palavra grega semeion, traduzida como sinais ou como milagres, muito utilizada neste Evangelho de João, originalmente quer dizer exatamente isto, símbolo. Por que falar por meio de símbolos e não numa linguagem direta, específica? Nós criamos palavras para expressar as nossas ideias, mas as ideias independem de palavras. As palavras são necessárias em nosso estágio evolutivo, mas os espíritos mais adiantados prescindem de palavras, não precisam de palavras. Há várias ideias expressas nos ensinamentos de Jesus. Nesta parábola, por exemplo, nós encontramos vários níveis de entendimento. Não podemos subestimar a inteligência de Jesus. Se Jesus escolheu encarnar em meio ao povo judeu, há motivos para isso. E o principal motivo, ao meu ver, não é o cumprimento das Escrituras, ou o fato tão conhecido de os judeus serem um povo monoteísta. As antigas religiões, diferentemente do que se diz, só eram politeístas na sua forma mais exterior, na sua vivência pela grande massa. Mas havia o reconhecimento de um Deus criador, absoluto, acima de tudo e todos. Talvez a característica mais importante dos judeus para Jesus tenha sido o valor que eles davam às Escrituras, a associação entre a religião e as Escrituras. A religião para os judeus era absolutamente dependente das Escrituras. O cristianismo, por ter se propagado a partir dos judeus, herdou essa característica. Jesus certamente previu isso e, pensando nisso, organizou o seu ensino em forma de símbolos.
para que os símbolos atravessassem gerações, acompanhando o progresso da humanidade e oferecendo sempre novos ensinamentos, ou o mesmo ensinamento sob novos pontos de vista. Por isso nós percebemos vários níveis de entendimento no Evangelho, de acordo com o grau evolutivo de cada um. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Podemos entender esta alegoria de várias maneiras. Num nível terreno, Jesus é o nosso pastor e nos conduz com cuidado e intimidade. Jesus propõe uma comunhão conosco. Assim como ele conhece Deus e Deus o conhece, assim ele nos conhece e quer que nós o conheçamos. Conhecer no sentido bíblico do termo, de intimidade recíproca. Jesus fala do ladrão que quer matar, roubar e destruir. O ladrão é o que nos evangelhos chamam de Satanás ou diabo, que não são seres, mas são as nossas próprias características negativas, originadas do orgulho e do egoísmo, o apego à materialidade. Jesus também fala do mercenário, que seria melhor traduzido como trabalhador assalariado. É aquele que trabalha não porque tenha um real interesse no seu trabalho, mas apenas em troca do seu salário. Por isso, ele não se arrisca por causa das ovelhas. Quando vem o lobo, ele não o enfrenta, mas foge e deixa as ovelhas serem dispersadas. O mercenário pode ser visto nesta análise terrena como os religiosos profissionais tão comuns hoje em dia, que transformaram a religião num negócio lucrativo sem nenhum compromisso com as suas ovelhas. Neste sentido, temos que rever a tradução do versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A palavra grega traduzida como vida é psique, que às vezes é traduzida como alma. O verbo é titemi, que quer dizer aplicar, colocar, e não didomi, que quer dizer dar. A melhor tradução então é: o bom pastor aplica a sua psique a favor das ovelhas. Trazendo isso para os dias de hoje, o bom evangelizador é aquele que consegue aplicar o melhor da sua psique em favor do entendimento do próximo, daqueles que estejam dispostos a se espiritualizarem. O fato de não entrar pela porta também pode ser visto como as facilidades que nós buscamos, os truques, as fórmulas mágicas, qualquer coisa que não exija esforço. Isso serve para nós mesmos e para as nossas atitudes em relação aos outros. É mais comum do que se pensa fazermos caridade ao contrário. Quem tem condições de fazer por si mesmo, deve fazer por si mesmo. Não podemos gerar facilidades artificiais para o próximo. As muletas que oferecemos roubam a capacidade do próximo de manifestar integralmente a sua força interior. Referindo-se a esse tipo de salvação é que Jesus disse: quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é pastor das ovelhas. Apenas como exemplo, há pessoas que me pedem oração. Se uma pessoa deposita confiança em mim para fazer uma oração por ela, tudo bem, eu oro por ela, mas ela também deve orar. Não se pode passar adiante a responsabilidade sobre si mesmo. Só o que faltava era terceirizar a oração, o disque oração. Também é muito comum que pais façam pelos filhos o que os filhos têm condições de fazerem por si mesmos. Oferecem facilidade aos filhos e depois se queixam
de que os filhos não sabem fazer nada sozinhos. Isso é caridade ao contrário. É que ensinar filhos pequenos dá mais trabalho do que fazer as coisas por eles. Quem planta, colhe. Esse versículo 11 e os seguintes fazem referência ao capítulo 34 do livro de Ezequiel. A expressão "dou a minha vida" é repetida nos versículos 15 e 17, onde Jesus diz: "Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir." Essa afirmação parece não fazer o menor sentido. Dou a minha vida para a reassumir, ou como diz a versão Almeida Revista e Corrigida, para tornar a tomá-la. Mas o bom evangelizador aplica os melhores recursos da sua psique em favor do entendimento do próximo, e estes recursos retornam a ele. Não se perdem, pelo contrário, se expandem, pois é dando que recebemos e é ensinando que aprendemos. Numa análise mais profunda, o Cristo coloca a sua vida ou a sua alma em todos os seres, pois o Cristo é a manifestação de Deus no mundo sensível e Deus está em tudo e em todos. E quando as criaturas de Deus, após bilhões de anos de evolução, desenvolvem o seu Cristo interno, acontece a conexão ou a reconexão com o Cristo cósmico, com a manifestação de Deus no universo. É este o simbolismo da cura do cego de nascença com saliva e pó da terra. Jesus, que representa o Cristo, a manifestação de Deus no mundo sensível, misturou a sua saliva, a sua substância essencial, ao pó da terra e untou os olhos do cego. O Evangelho é composto por símbolos. Uma interpretação terrena, superficial, não se sustenta por muito tempo. No versículo 8, por exemplo, Jesus diz: "Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido." Algumas traduções tentam amenizar o teor dessa declaração, mas o texto grego é claro. Proemu quer dizer antes de mim. Jesus está dizendo que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Pode-se alegar que Jesus estivesse se referindo aos falsos messias que se apresentaram por aquele tempo, mas a sua declaração abrangeria também Moisés e os profetas. E, no entanto, Jesus serve-se deles, das suas leis, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos. Como temos sustentado ao longo desse estudo, os discursos de Jesus presentes neste Evangelho de João são palavras do Cristo. Não é o homem Jesus que fala como homem. É o Cristo, a manifestação de Deus no mundo sensível que todos temos dentro de nós. Jesus desenvolveu plenamente o seu Cristo interno. Jesus tornou-se instrumento de Deus, veículo de manifestação de Deus. E é nesta qualidade que ele se dirige a nós. Antes de Jesus, houve outros profetas, outros avatares, grandes sábios benfeitores da humanidade. Mas não é disso que Jesus está falando. Ele fala como o Cristo, então se refere ao Cristo. Nada há de realmente verdadeiro além do Cristo. Todas as boas qualidades que desenvolvemos, o bem que fazemos, nossos aprendizados, as doutrinas que professamos, tudo isso é válido e necessário como um treinamento, como um preparo multimilenar para a descoberta e o desenvolvimento do nosso Cristo interno. Mas só o que realmente importa é o Cristo que habita dentro de nós. Foi isso que Jesus disse a Marta, irmã de Maria e Lázaro, lá no Evangelho de Lucas. Jesus estava na casa de Maria e Marta. Enquanto Maria estava próxima de Jesus, ouvindo Jesus, Marta estava ocupada com as atividades domésticas e reclama a Jesus, perguntando se ele não se importava de ver Maria parada enquanto ela cuidava dos afazeres domésticos sozinha. E Jesus diz: "Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada." Estamos muito longe de nos integrarmos ao Cristo. Então é claro que todos os nossos esforços para nos elevarmos espiritualmente são importantes. Mas até os aspectos morais dizem respeito ao nosso ego, à nossa personalidade. Os espíritos bons que conhecemos, que se comunicam através dos centros espíritas ou dos livros psicografados, ainda estão ligados ao ego, à personalidade,
Ainda tem um nome, ainda tem uma aparência corporal, tem seus vínculos afetivos a resolver, ainda estão ligados à materialidade, embora num grau menor do que o nosso. Mas tudo isso ainda é ilusório. É a isso que Jesus chama de ladrões e salteadores. Aos aspectos materiais, ao nosso ego, ao apego às nossas opiniões, doutrinas e crenças, a tudo que ainda nos prende à matéria. Tudo isso nos rouba, nos toma a força da nossa verdadeira natureza, nos toma a força da nossa individualidade divina. Tudo que vem antes do Cristo nos separa do Cristo, nos toma da nossa natureza crística. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Tanto a porta das ovelhas como o bom pastor são o Cristo. Só o que é divino pode acessar a nossa natureza divina. Tudo o que envolver o ego, a nossa personalidade egoística, que vê para fora e não para dentro, está nos roubando, nos apartando do nosso Cristo interno. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Entrará e sairá, terá a verdadeira liberdade. Quanto mais evoluímos, mais livres somos. Podemos pensar que temos muita liberdade, mas é só ilusão. Somos escravos dos nossos hábitos. E os nossos hábitos mentais ainda são muito negativos. Nosso padrão de pensamentos é limitador e cheio de medos. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. A ovelha é o espírito, o pastor é o Cristo e o mercenário são as inúmeras personagens que animamos ao longo de inúmeras existências. A personalidade, o ego, que é transitório, quando vê vir o lobo, os perigos e dificuldades de qualquer tipo, foge e deixa a ovelha, deixa o espírito, afasta-se da individualidade, da nossa natureza íntima. Então, nem nos damos conta de que somos espíritos. Vivemos como se fôssemos um corpo de carne comandado pelas secreções do cérebro. Quando Jesus mandou seus discípulos em missão pela segunda vez, ele disse: Eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Não apenas simples ou puros como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Jesus não nos aconselhou a sermos bobos dos outros. Para lidarmos com lobos, não podemos ser bobos. Temos que agir com boa intenção, mas sem perder de vista com quem nós estamos lidando. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui pode haver uma referência aos espíritos desencarnados que não estão neste plano, mas também é possível que Jesus esteja se referindo aos espíritos pertencentes ao seu grupo e não estejam no planeta Terra. Sabemos que muitos espíritos já alcançaram um nível de evolução muito superior ao nosso e continuam as suas experiências em outros planetas. Atualmente, quando vivemos um período de transição planetária, estes espíritos estão voltando a reencarnar na Terra para acelerar o processo de transição. A Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. Se aceitarmos essa hipótese, temos que aceitar que isso abrange o versículo 26 que veremos a seguir, onde Jesus, dirigindo-se àqueles que não aderiram a ele e que o acusavam de ter demônio, diz que eles não eram das suas ovelhas. Neste caso, estes espíritos não pertenceriam ao grupo de Jesus. Sua evolução não se dá juntamente conosco. Estão exilados na terra, mas não permanecerão aqui. Mas a interpretação mais abrangente desta parábola se refere ao nosso mundo interior. O ensino é do Cristo, o Cristo está dentro de nós. Então o rebanho do Cristo também está dentro de nós. O pastor é a nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus. E as ovelhas são os nossos pensamentos, sentimentos e energias.
Todo o cuidado que o pastor tem com as ovelhas é o cuidado que a consciência tem com tudo o que se passa em nosso íntimo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Os pensamentos, sentimentos e energias que não estão de acordo com as leis de Deus não nos acrescentam nada, pelo contrário, nos prejudicam, roubam nossas energias. O que está de acordo com as leis de Deus é a nossa própria consciência. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. O porteiro é a mente que se abre para a consciência. Os pensamentos, sentimentos e energias ouvem a voz da consciência. E a consciência dá nome a todos os seus pensamentos, sentimentos e energias. E os traz para fora, os externaliza. E eles a seguem, estão com ela. Nosso campo eletromagnético é exatamente a soma dos nossos pensamentos, sentimentos e energias. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouvis. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? A palavra traduzida como enlouqueceu ou está fora de si é menete, de onde vêm as palavras mania e maníaco. É comum ainda hoje que as mentes fechadas acusem aqueles que o seu pequeno alcance mental não é capaz de compreender de maníaco, ou louco, ou endemoniado. Se eu, como um reles evangelizador, sou premiado com essas palavras aqui mesmo no YouTube, o que poderíamos esperar que dissessem de Jesus? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Deixarás a nossa mente em suspenso ou terás a nossa alma em suspenso? Equivale a dizer, nos manterá em expectativa. Respondeu-lhes Jesus, já vou-lo disse, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. É evidente que Jesus fala em nome do Cristo que habita dentro de cada um de nós. As obras, as ações, as realizações do Cristo em nós testificam dele. Jesus não está buscando reconhecimento. Temos que desconstruir esta imagem do Jesus milagreiro. Em todos os tempos, em todas as partes do mundo, foram registrados fenômenos inexplicáveis pela ciência produzidos por pessoas de todos os tipos. Não são esses fenômenos que fazem Jesus especial, mas o seu evangelho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem já despertou suficientemente a sua consciência está receptivo ao seu Cristo interno, ouve a sua voz. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Já falamos em vídeos anteriores que vida eterna não quer dizer simplesmente viver para sempre. Eônios não quer dizer eterno, é um termo muito mais abrangente. Falar em vida eterna como viver para sempre é uma simplificação. Como o ser humano sempre teve medo da morte, nada mais atraente do que falar em viver para sempre. Mas os mesmos que falam em vida eterna são aqueles que acreditam no castigo eterno. Se existe castigo eterno, qual é a validade de uma promessa de vida eterna no sentido de viver para sempre? Todos vivem para sempre. Somos espíritos imortais. Mas para favorecer a ideia simplificada de vida eterna, traduziram apólume como perecer. É um entendimento muito simplista. Jesus dá a vida eterna pelas suas ovelhas e as suas ovelhas não perecem. Apólume quer dizer perder. Observe o contexto. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se ninguém as arrebatará da mão de Jesus, é porque elas não irão se perder.
Não tem nada a ver com perecer. Traduziram como perecer só para simplificar o conceito de vida eterna como um presente, uma graça. No vídeo número 7 nós falamos sobre o substantivo eon e o adjetivo eonion, que traduzem como eternidade e eterno. Vida eterna, para João, é o equivalente ao reino de Deus nos evangelhos sinóticos. Mas o conceito de vida eterna é mais definido. Vida eterna, assim como o reino de Deus, é uma vida em Deus, uma vida plena em Deus. Pastorino traduz como vida imanente. Mas a vida eterna é a vida sem interrupção, sem solução de continuidade. A vida permanentemente consciente. Somos espíritos imortais, mas o fato é que ainda morremos cada vez que reencarnamos. Não morremos quando desencarnamos. O espírito que desencarna razoavelmente esclarecido continua sendo exatamente como era quando encarnado. Pode até mudar a sua aparência de acordo com a imagem que faz de si mesmo, mas continua sendo a mesma pessoa, a mesma personalidade. Continua vinculado a uma família, a um grupo de pessoas. Atende por um nome, se identifica com as experiências que viveu no plano físico. Quando ele reencarnar, vai perder temporariamente essa memória. Aí é que a personagem morre. O espírito vai ter outros pais, outra família, outro corpo, outro nome, outra cultura, outras condições de vida, outra história, outra personalidade. Vai interpretar outra personagem. E raramente em nosso estágio evolutivo, a nossa lembrança, depois de desencarnados, remonta a outras existências, a um passado muito distante. A vida eterna de que Jesus nos fala neste Evangelho é a manutenção da consciência através das existências. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Esta é uma das passagens que aqueles que acreditam que Jesus é Deus, o próprio Criador do universo, reivindicam como prova. Jesus é um com Deus, não porque seja Deus. Jesus diz mais de 40 vezes que o Pai o enviou. Só é enviado quem é subalterno. O soldado não manda o capitão cumprir uma missão. Jesus é um com Deus porque desenvolveu plenamente o seu Cristo interno, a sua partícula de luz divina, o seu Logos. Como diz no capítulo 1, versículo 14, o Logos ergueu o tabernáculo em nós. Compete a cada um de nós, numa jornada multimilenar, desenvolvermos o nosso Cristo interno e nos tornarmos um com Deus. Todos chegaremos a esse estágio. Quanto tempo isso vai levar? Não sabemos. Mas esse é o destino de todos nós. Aliás, é isso que o próprio Jesus diz no capítulo 17. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Essas são palavras de Jesus. Jesus é um com Deus, assim como nós seremos um com Deus. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Jesus nos ensinou que se conhece a árvore pelos seus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. É pelas ações que conhecemos realmente as pessoas.
Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Assim como hoje grande parte dos cristãos acredita que Jesus é Deus, o próprio Deus criador do universo, assim entenderam os judeus que discutiam com Jesus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus e Deus estavam em uníssono, numa mesma vibração. Mas Jesus não disse que era Deus, o Criador, o absoluto. O infinito não pode finitizar-se. Jesus então cita o Salmo 82, versículo 6. Este salmo começa dizendo que Deus julga no meio dos deuses. E o versículo 6 diz: vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. O salmista está se referindo aos juízes do povo. Os juízes eram antigos governantes. Sansão, por exemplo, era um juiz. Jesus concorda com o salmista, pois diz que a Escritura não pode ser violada. Jesus não está afirmando aqui que nós somos deuses, assim como Deus Pai, de jeito nenhum. Mas nós somos da mesma natureza de Deus, pois Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Neste sentido, nós somos deuses. Jesus diz neste evangelho que Deus é Espírito. Essa é a definição que Jesus faz de Deus. Deus é Espírito. Sendo Deus Espírito, nós somos Espíritos, pois somos imagem e semelhança de Deus. Aliás, é bom que se diga que no Antigo Testamento, as Escrituras, referidas por Jesus, deuses e espíritos são a mesma coisa. A palavra hebraica Elohim, que é traduzida como Deus ou como deuses, aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Elohim se refere tanto a Deus, como aos deuses dos outros povos, como aos governantes, como a Moisés, como aos espíritos desencarnados. Os povos antigos chamavam de deuses quaisquer espíritos que lhes parecessem poderosos. Na Bíblia isso é tão comum, tão abundante, que dispensa qualquer citação. Aliás, o próprio Javé ou Jeová, aquele que falava com Moisés, não é Deus Pai, não é o Deus Criador. Deus não faz acepção de pessoas, e Javé era o Deus de um povo. Aliás, um Deus sanguinário, ciumento e exageradamente humano. Javé era o espírito protetor do povo israelita. Neste evangelho está escrito que nunca ninguém viu Deus, mas Moisés falava com Javé face a face. Isso não é uma tese defendida por mim, não é uma declaração polêmica, nada disso. Não precisa nem estudar a Bíblia, é só ler. Basta ler a Bíblia e comparar Javé com o Deus Pai apresentado por Jesus. Javé, como espírito guia do povo israelita, teve uma grande importância para o desenvolvimento posterior da imagem de Deus, mas ele não era Deus. Filo de Alexandria, já no tempo de Jesus, propôs uma leitura simbólica das Escrituras. Como simbolismo, o Deus do Antigo Testamento é Deus, sem dúvida alguma. Analisado em seus simbolismos, o Antigo Testamento é riquíssimo em alta espiritualidade. Mas numa leitura ao pé da letra, como fazem os fundamentalistas, defender que Javé seja Deus é insustentável. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Mais uma vez neste evangelho notamos que o autor faz questão de enfatizar o papel coadjuvante de João Batista. Este evangelho foi escrito na cidade de Éfeso, e é possível que na época em que ele foi escrito, ainda houvesse na cidade mais discípulos de João Batista do que discípulos de Jesus. Obrigado por me acompanhar neste estudo. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado